porque a gente aprendeu a nos reinventarmos, né? Com as princesas, em especial as princesas da Disney. Se a gente parar para pensar na nossa formação, infelizmente ou felizmente, né? Depende da referência, foram as princesas da Disney que ensinaram de forma, entre aspas, orgânica, a gente abrir mão de coisas que são importantes para a gente, para enfim, finalmente sermos felizes para sempre. Então, um exemplo aí da Ariel, que ela abriu mão da voz para ter pernas, né? E existe uma frase que permeia muito, vamos dizer assim, a minha vida, que é sempre tentar transformar o que é ordinário em extraordinário. E a nossa vida, ela funciona como sendo um sistema orgânico, universal, de uma união de coisas que funcionam ou que deveriam funcionar de forma organizada, como, por exemplo, a gente poder se equilibrar em pé, né? A gente ter um sistema respiratório, digestivo, enfim. Tudo isso significa que ele tem que funcionar de maneira funcional, para a gente ficar bem e não em desequilíbrio. Então, a sociedade, ela impõe pra gente esse sistema organizado, como o das princesas, né? Que elas super ensinam pra gente, né? Dessa forma orgânica, que se deve cumprir esse sistema organizado, que deve ser, começando, estude, em seguida, tenha uma carreira técnica, né? Basicamente, em cima do que você estudou, case com um príncipe, que é alguém que está totalmente nos padrões, compre sua casa própria, um carro, tenha filhos. Então, é uma condição de predeterminação grande, vamos dizer assim, com relação ao que deve ser feito na nossa vida. Então, assim, a gente aprende nesse sistema que para a gente conseguir algo extraordinário, a gente tem que seguir essa receita de bolo, tendo disciplina e determinação para atingir esses objetivos que são quase que universais, vamos dizer assim, né? Permeado pelo menos no imaginário da gente. E aí eu pergunto para vocês se isso de fato é uma realização pessoal mesmo. Se é essa de fato a receita de bolo. E ao mesmo tempo eu pergunto para vocês, e vem essa ideia de que nem todo mundo consegue atingir esses objetivos ou viver feliz seguindo esse roteiro, né? Porque existem alguns desafios ao longo da vida. As coisas não acontecem perfeitas como acontece nos contos de fadas, né? Das princesas. Existe aí, de repente, alguma crise. Existe um divórcio, existe conciliar filhos com carreira, existe problemas de saúde, existe pandemia. E aí eu primeiro pergunto para vocês concordam nesse sistema que existe uma pressão para que a gente faça, né, atinja esse propósito, vamos dizer assim, sistemático e padronizado? Vocês concordam que existe essa pressão mesmo? E o que acontece normalmente com quem segue um fluxo diferente? Essas pessoas começam a serem olhadas como fracasso em algumas situações, ou lunáticas até, né? Quem foge desse padrão ou é uma pessoa fracassada, vamos dizer assim, ou é um lunático, uma pessoa que não tem uma visão, vamos dizer assim, saudável, né? Só que às vezes o que acontece dessas pessoas que fogem do padrão é que elas são criativas e talvez essas pessoas estão, na verdade, empreendendo, né? Quem empreende normalmente é quem foge desse padrão, é quem foge dessa linha, vamos dizer assim, organizada e direcionada para um caminho único. Então, diferente dos homens, que já são, de certa forma, criados para viver isso, para empreender, para serem, buscarem, vamos dizer assim, atingir os objetivos deles, para serem felizes, as mulheres, geralmente, elas empreendem quando surge algum desafio que esteja impedindo esse sistema dela de funcionar de maneira equilibrada. As mulheres não são instruídas a empreenderem como os homens. Elas só empreendem quando aquele fluxo dela não deu certo.
engraçado, né? A mulher empreende normalmente no fracasso, né? O que a gente coloca como sendo um fracasso. E aí tudo volta ao equilíbrio novamente. Você agora é uma empreendedora e ainda assim você tem coragem de se reinventar, porque essa é outra questão, né? Que é o momento chave para a gente poder transcender. Digamos que você conseguiu, de maneira criativa, fazer isso de estar empreendendo. E aí, essa vida sua deu certo. Você está tendo, o sistema está sendo equilibrado. E essa vida não vai mais te desafiar. Ela está determinada a não transcender. Transcender é ter êxito, plenitude. E quando a gente consegue chegar a um equilíbrio total daquela situação, existe um problema aí. Porque você se volta ao sistema totalmente estável e você não consegue ir além daquilo. Então é importante, além de você, digamos, você está empreendendo, está dando tudo certo, você ama o seu negócio, você está feliz com aquilo, mas para você transcender, você tem que estar sempre se reinventando, independente de você estar bem ou não. É ter essa mente realmente criativa, de que tem que estar sempre olhando o mundo à frente, de que tem que estar sempre solucionando os problemas que possam vir a surgir. Não mais acontecer como aconteceu da primeira vez que você empreendeu, que você empreendeu porque veio uma crise, ou empreendeu porque surgiu um fracasso, ou empreender porque você não conseguiu seguir aquele sistema que foi predeterminado para você. E assim a gente foi criado então a acreditar que temos que ter segurança para sermos felizes. Também é outro paradoxo aí dessa história. Então as pessoas pensam, eu tenho que ter um dinheiro seguro, amor seguro, saúde segura. Não existe necessariamente um problema com relação a isso. O problema é que a gente está vivendo assim, como se fosse preso, sabe, numa jaula de ouro. E no final das contas, o que vai fazer a gente é simplesmente sobreviver e não viver em paz, com liberdade, com paixão, ou seja, com propósito. A vida ela é muito curta pra gente viver de forma medíocre, sabe? A gente tem que realmente ser lunático, ser louco, ser apaixonado, porque senão vai ser perda de tempo essa vida, né? Então é muito essa ideia. Quando a gente pensa em empreender com propósito, não é simplesmente pensando no dinheiro seguro. É pensando mesmo nessa vida louca, sabe? É bem mais isso, né? É bem mais isso, porque na verdade, cada vez que você vai empreender, você vai arriscar. E não necessariamente vai dar certo no começo, né? A gente faz aquela previsãozinha lá, sei lá, né? A galera lá do financeiro, vamos dizer, esse povo que realmente aqui em México, geralmente tem aquela estatística de 2 anos, pra você ter um retorno no negócio. E às vezes não é assim, não é como você esperava, você ama aquilo, você se matou ali para ter aquilo, né? Você saiu da casinha lá e não vai, e aí, você vai fazer o quê? Né? Vai ter que se reinventar de novo. Então, assim, não é uma receita do bolo. Você vai ser loucona e vai dar certo logo ali de cara. E também acho que eu sou daquela que eu dou murro em ponta de faca até não aguentar mais, assim. Quando eu gosto da coisa, né? Quando a gente vê um potencial, porque é incrível quanta gente a gente não vê aí com tanto potencial, de verdade. Gente muito boa. Você vê que, tipo, meu irmão, essa mulher podia estar exportando, podia estar, sei lá, fazendo tanta coisa. Que até eu recebo esse dia, rapaz, tu não quer exportar, não? Ou, tu não tem essa vontade, não sei o quê. E eu não tenho. Já tive uma louca vontade, mas o Brasil é tão grande, né? Às vezes a gente também sonha bem alto e a gente eu não teria essa condição de ter essa demanda. Então, são muitas variantes aí, né? Total. Exatamente. E eu acho que tem gente que se adapta bem ao normal também, né? Tem gente que gosta daquilo ali. Não, minha vida já está arrumada, eu já ganho esse salário aqui e eu consigo me ajeitar e tá bom, eu gosto dessa vida. Também existe esse tipo de gente, né? Total. Podemos claro, considerar. Empreender não é para todo mundo, né? Empreender não é para todo mundo. Também, e requer realmente um esforço, uma paciência e perseverança fora do normal, viu? Né? É muito mais fácil receber ordem e estar ali de 8 às 6 da tarde do que você ter que passar a ordem, dar ordem, ser mãe dos funcionários praticamente e ainda o seu negócio está certo.
Verdade.